Oi, gente, eu me chamo Ana Paula, sou professora no Campus Pelotas do IFSU desde 2012, fazem 10 anos. Sou professora nos cursos da área de design, no curso técnico em comunicação visual e no bacharelado em design. Atualmente eu também sou coordenadora do curso técnico em comunicação visual e desde o ano passado sou membro integrante do NUGED do Campus Pelotas, trabalhando com esse pessoal super legal, essa equipe maravilhosa, nesse projeto para tentar trazer um pouquinho dessas discussões, das pesquisas que a gente vem fazendo sobre gênero, sexualidades, feminismos e por aí vai. É um prazer estar com vocês. Agora que a gente já conversou um pouco sobre os conceitos de sexo, gênero, sexualidade e a relação entre esses três conceitos, a gente vai falar um pouco sobre outras questões. Vamos começar conversando um pouquinho sobre os estereótipos de gênero. Quando a gente pensa em estereótipos de gênero, é fácil se lembrar de frases como a mulher é frágil, ou meninos não choram, ou ainda nasceu para ser mãe. Beijo para Damares. Estereótipos de gênero são isso. São regras, são padrões que a sociedade impõe e que definem comportamentos, roupas, tarefas domésticas, coisas de menino ou ainda coisas de menina. Desde o começo, quando o médico ou a médica identifica o genital do bebê no ultrassom, uma série de divisões de gênero começam a aparecer. O nome da criança, que normalmente tem um gênero binário, a cor das roupas, o menino veste azul, a menina veste rosa. Gente, o que são esses chás de revelação de hoje em dia, socorro? Os brinquedos que geralmente seguem a lógica de ativo para os meninos, de super-heróis, arminhas, carrinhos, bolas, e uma personalidade mais passiva para as meninas, como bonecas, panelinhas, roupinhas, vassourinhas. Expectativas para a vida da criança, como o menino ser um pegador que nem o pai e a menina ser a princesinha da mamãe. Socorro. Inclusive, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie nos alerta para essa palavra princesa. Ela nos conta que essa é uma palavra que vem carregada de simbologias e de significados, e também nos faz prestar atenção no fato de que a linguagem é o repositório dos nossos preconceitos e das nossas crenças. Apesar das boas intenções quando a gente chama uma menina, uma criança de princesa, em geral a gente está carregando aí um pressuposto de fragilidade, já que nas histórias infantis, em geral, a princesa sempre precisa de um príncipe que venha salvá-la. Pelo menos nas histórias mais tradicionais. A passividade das meninas é tão normalizada que a maioria das bebês tem as suas orelhas furadas logo depois de nascer, sem poderem dizer se querem ou não furá-las. Vocês já pensaram nisso? A gente fura os corpos de pessoas que não podem fazer qualquer tipo de objeção. Não há escolha. Nasceu, furou a orelha, se você for menina. Só por uma questão estética, para garantir que a bebê não seja confundida com o menino. Isso é uma violência que muitas vezes a gente nem se dá conta. Segundo essas normas de gênero, nós, enquanto sociedade, esperamos que os homens sejam competitivos, racionais, dominantes, provedores e seguros de si, enquanto que as mulheres sejam sensíveis, emotivas, gentis, carinhosas, obedientes e resilientes. Esses comportamentos são tidos como naturais e fixos. Homens são assim e mulheres são assado. Mas será que isso é assim? Realmente? Ou não precisa ser assim? A verdade é que esses comportamentos não são naturais, mas sim naturalizados. Se meninos aprendem desde cedo a serem competitivos e ativos, enquanto que as meninas aprendem a ser cuidadoras e passivas, essas atitudes elas vão aparecer como dominantes nos homens e nas mulheres quando eles são adultos. Esse aprendizado começa a acontecer na família, observando os comportamentos, dos pais, das mães, dos responsáveis, a relação entre eles, a criança observa, as ordens e as broncas que as filhas e os filhos recebem, mas isso não se restringe só à família e ao lar. A igreja, a escola,
As mídias e redes sociais, todos são espaços cheios de estereótipos de gênero, onde a gente absorve essas regras e reproduz as normas. Quando a gente ensina algo para as meninas, como cuidar de casa e de crianças, e não ensinamos para os meninos, estamos promovendo uma educação desigual. Ensinar as meninas a varrerem e não ensinar a mesma coisa para os meninos, porque supostamente esse é um trabalho de mulheres, é simplesmente a reprodução de uma educação sexista que reforça estereótipos de gênero. Ensinamos desde cedo as meninas a serem mães, oferecendo para elas bonecas, roupinhas, comidinhas, para elas exercitarem esse cuidado com o outro. A gente também ensina as meninas a cuidarem da casa, né? Oferecendo para elas brinquedinhos que são panelinhas, vassourinhas, né? Pequenos eletrodomésticos de plástico, né? Que servem então para treinar as meninas para esse trabalho, para essas tarefas domésticas, que a gente entende como tarefas femininas. E aí o que acontece, né? Quando a gente vê homens adultos que não sabem ou não querem cuidar dos seus filhos, nós ficamos completamente chocados, ficamos amargurados. Mas na verdade tudo isso está ligado à educação que a gente oferece para as crianças desde muito cedo. Não é natural das mulheres ou não existe uma vocação para a maternidade. O que existe é uma educação. Existe uma preparação que aparece desde muito cedo para esse ofício, enquanto os meninos não têm a mesma preparação. Ou muitas vezes são impedidos, inclusive, de brincar de boneca, porque esse brinquedo é considerado de menino. Quando chega a fase adulta e esses homens não têm nenhuma noção do que é preciso para cuidar ou para ensinar um filho, nós ficamos surpresos com o que parece, na verdade, bem óbvio. A gente fala de dupla ou tripla jornada de trabalho, que os homens não fazem tarefas domésticas ou que, abre aspas, não querem uma esposa e sim uma empregada. Pois então, os estereótipos de gênero são a base na qual a gente constrói o sexismo. A construção social do que é ser homem e do que é ser mulher na sociedade é a raiz da desigualdade entre os sexos. E também é uma das bases nas quais a gente constrói toda a ideia e o conceito de gênero, no script do que é ser homem e do que é ser mulher. E a escola tem um papel muito importante nisso tudo. Pensem no que significa ser um bom aluno, por exemplo. Capricho, atenção, disciplina. Um aluno que não responde sem permissão, não faz bagunça na sala, um aluno comportado. Todos esses são adjetivos que se relacionam com os estereótipos de feminilidade. E quando a gente pensa em atividades extracurriculares dos alunos, a divisão de gênero volta. Meninos fazem esportes de grupo e meninas fazem teatro ou dança. Quem aqui não lembra também da hora do recreio? Os meninos brincam com os meninos, enquanto as meninas brincam com as meninas. Cada um no seu canto. Eu, Cíntia, nunca fui assim. Eu passava o recreio com os guri. Voltava suada para a sala de aula e eu era o terror das minhas professoras, porque eu chegava pingando, suja, suada, que nem os piá da sala. As professoras só faziam: desculpe, prof, se eu desapontei vocês, mas eu fui uma criança muito feliz, uma estudante muito alegre na escola, porque eu brinquei com quem eu queria na hora do recreio. Seria natural essa separação de meninos e meninas na hora do recreio, nas atividades em grupo, nas filas nas escolas? As marcas da escolarização se inscrevem nos corpos da gente. A autora Guacira Lopes Louro nos fala dos processos de fabricação dos sujeitos e fala que esse processo é continuado e geralmente muito sutil, quase imperceptível. E a gente precisa desconfiar de tudo que é dito pra gente como algo natural. Até o conteúdo que a gente aprende na sala de aula está misturado com os estereótipos de gênero. Nas aulas de biologia, por exemplo, a gente aprende que a fecundação acontece com os espermatozoides correndo, nadando até o óvulo, que fica esperando ser fecundado. Isso, na real, tem mais a ver com os estereótipos da passividade feminina no óvulo que espera e na atividade masculina, nos espermatozoides que correm, que nadam e que competem entre si para chegar primeiro nesse óvulo, do que, de fato, com o processo biológico real. Outro exemplo: qual a primeira coisa que vem na tua cabeça quando eu falo vagabundo e quando eu digo vagabunda? Enquanto vagabundo tem a ver com um homem que não trabalha, a vagabunda é uma mulher promíscua. Isso é uma consequência direta
dos estereótipos e expectativas dos meninos e meninas. Eles, provedores e comprometidos com o trabalho, e elas, cuidadoras e comprometidas com a família nuclear monogâmica. Tudo inventado, pessoal. Nossa, que inventamos tudo isso aí. Estereótipos de gênero têm a ver também com os padrões de beleza impostos. Se depilar, usar sutiã, alisar os cabelos, fazer dieta, fazer plástica, gastar dinheiro, horrores de dinheiro com todas essas coisas, tudo isso tem a ver com uma pressão estética e com estereótipos de feminilidade. Pretty hurts, mas hurts mais para as gurias, né? Não é que não existam padrões de beleza e pressão estética em cima dos meninos, mas não é muito difícil de ver que esses padrões são muito mais pesados e violentos para as meninas. A depilação, por exemplo, ela não é cobrada dos guris. Os pelos masculinos nunca são vistos com maus olhos. Aliás, já pararam para pensar o quanto a depilação, como um padrão estético, essa pele lisinha, jovial, está ligada de certa forma a uma cultura da pedofilia? A cultura do corpo ideal e perfeito, a gente nem precisaria dizer, mas vai, né? Está sempre ligada a um corpo magro. Ter um corpo magro é uma exigência. Inclusive, para que meninos e meninas frequentem certos espaços, é necessário esse corpo magro, sendo excluídos deles se forem gordas ou gordos ou acima do peso. Essa pressão toda faz com que meninas odeiem seus corpos e tentem mudar a todo custo, fazendo dietas loucas, passando horas em academias e até desenvolvendo distúrbios alimentares, como bulimia e a anorexia. Inclusive, cuidado, gurias! O Instagram tá cheio de blogueiras e influencers que cultuam o corpo perfeito, como se existisse um corpo perfeito, e incentivam meninas a práticas bulímicas, como vomitar depois de comer, ou anoréxicas, como comer algodão antes de almoçar para comer menos. Muitos estereótipos são produzidos e reproduzidos no dia a dia, como por exemplo, lugar de mulher é na cozinha, ou isso é trabalho para macho, ou ainda, mulher esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque, ou ainda o famigerado mulher no volante, perigo constante. Essas tarefas do dia a dia, como cozinhar, como dirigir, como lavar roupas, ou trocar a resistência de um chuveiro, elas são aprendidas durante a vida e todo mundo, absolutamente todo mundo, tem capacidade de desenvolver essas características, essas habilidades. Não existe nada natural que impeça ou dificulte o homem de lavar roupa ou uma mulher de resolver os problemas elétricos da sua casa. O que acontece é que desde a infância as meninas são incentivadas ao cuidado, brincando de cuidar de bonecas, brincando com panelinhas, sendo cobradas para ajudar a arrumar a casa, enquanto que os meninos eles são incentivados ao trabalho de prover e proteger, brincando de lutinha, jogando jogos de lógica, sendo cobrados a arrumar empregos desde pequenos e serem provedores. É isso. Tudo é uma questão de educação, de incentivo, é uma questão de cultura. Não existe trabalho de homem ou trabalho de mulher. O que existem são tarefas que precisam ser feitas. Homens e mulheres têm, ou deveriam ter, pelo menos, né? Igual responsabilidade no que diz respeito aos cuidados com a casa, com os espaços domésticos e também no cuidado com os filhos e a vida financeira. Quando, por exemplo, os homens dizem que ajudam nas tarefas domésticas, isso não é suficiente. Tu não pode ajudar a fazer um trabalho que também é tua responsabilidade. Então, se tu estás ajudando em casa, está na hora de sentar, pensar melhor e começar a repartir de verdade essas tarefas. Fugir dos estereótipos de gênero não é uma tarefa simples. Não se trata apenas dos guris usarem rosa, passarem maquiagem ou brincarem de boneca, enquanto que as gurias usam azul, cortam o cabelo curto e brincam de carrinho. Não se trata disso. Inverter a lógica dos estereótipos não faz com que essa lógica deixe de existir. Se meninos começarem a poder fazer coisas de menina e vice-versa, isso não significa que as coisas deixarão de ser de menino ou de menina,
Mas só que meninos e meninas vão poder fazer coisas de menino ou de menina. Entende? Escapar dos estereótipos de gênero é uma tarefa que exige que a gente aprenda o que são esses estereótipos, onde eles estão, como eles se constroem e como eles constituem a lógica da relação entre os diversos gêneros. Também é preciso que a gente aprenda como identificar esses estereótipos e como agir contra eles. Todas essas questões só podem ser colocadas em debate hoje em dia por causa de uma longa tradição de estudos e de movimentos feministas, de mulheres que se dedicaram a entender como o gênero se constrói e como ele é atravessado também por outros marcadores, como por exemplo a raça, a idade, a classe, a sexualidade. Essas feministas, além de permitirem que a gente entenda o que são esses estereótipos, também ajudaram a impulsionar o surgimento dos movimentos LGBTQIA+, e também dos estudos produzidos por nós a partir de uma longa história de luta. Gostou de ouvir o que a gente tinha para te contar hoje? Ficou com vontade de saber um pouco mais sobre esse assunto? Então a gente tem aqui algumas leituras para te sugerir. A primeira delas é um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, que se chama Para Educar Crianças Feministas, um manifesto. A segunda dica que a gente tem para te dar é o livro da escritora Naomi Wolf, chamado O Mito da Beleza, como as imagens da beleza são usadas contra as mulheres. E o terceiro livro que a gente vai te sugerir é da professora Guacira Lopes Louro, e se chama Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista. Até a próxima!